Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês a forma que eu faço para estar salvando essas lindas plantas que são as calandivas ou as calanchoes, né? Calandivas porque elas têm florzinhas dobradas. Aqui eu já tenho algumas mudinhas que eu salvei, olha como já estão bem bonitinhas. Bora lá para ver como eu faço? Olha só que judiação, pessoal. Muitas vezes acontece isso de um dia para o outro. Você olha a planta num dia, ela está linda, aparentemente saudável, no outro dia ela amanhece assim. Aqui eu já tenho uma tesoura limpa e esterilizada. Eu vou estar retirando essas flores aqui primeiro, né? Fazendo a limpeza da planta. Vou dividir esses caules que estão mais compridos para ter mais chance de salvar mais mudinhas. As folhas mais velhas, maiores, eu vou estar tirando também para fazer mudas, né? Para quem ainda não sabe, as calandivas, as calanchoes são plantas suculentas também. Elas também brotam através de folhas. E aqui eu vou retirar todas as partes que estão aparentemente saudáveis, né? Vou separar os caules que estão compridos, vou fazer a limpeza da planta toda. Os caules que estão verdinhos por dentro eu vou guardar, porque eles também podem vir novas mudinhas. E aí, pessoal, é sempre assim, retirando as partes que estão saudáveis, né? Esse fungo, ele tem um cheiro de podre. Se o caule estiver verdinho por dentro, não estiver cheirando podre, você guarda, né? Na tentativa de salvar a planta. Se ele estiver preto, né? Começando a ficar preto por dentro, é porque o fungo já está estabelecido ali. Nem adianta guardar mais, a não ser que esteja alguma ponteirinha, né? Às vezes a gente consegue salvar uma pequena ponteirinha, a partezinha de cima, e dali a gente consegue tirar alguma mudinha. Essa planta é sempre suscetível a esse fungo nessa época, né, de chuva. Você deve cultivar ela protegida do sol direto, né, daquele sol muito forte, ela suporta sol, mas ela não gosta daquele sol muito quente. Se você cultivar ela no sol mais fresco do dia, no local que ela pegue ou sol da manhã ou da tardezinha, as flores dela vai ter uma durabilidade maior e também preservada da chuva, né? Que ela pega um pouco de chuva, mas não pegue toda a temporada de chuva, não pegue aquela chuva direto, né? Isso vai impedir um pouco também dela fungar. Não vai impedir 100%, né? Porque com o tempo, a umidade que vai bater nela, às vezes pode ser que ela venha fungar. Mas se ela pegar a chuva diretamente sobre ela, esse fungo vai atacar ela muito mais rapidamente do que se você cultivar ela em um ambiente um pouco protegido. Eu já cultivo essa planta há muitos anos e eu sempre procuro fazer isso para não estar perdendo a espécie. Até essas raízes que aparentemente estão saudáveis, que o caulezinho está verdinho por dentro, eu vou guardar, porque muitas vezes elas conseguem brotar. Essa planta tem tanta vontade de sobreviver, pessoal, porque muitas vezes um pequeno brotinho, né? Às vezes essas duas folhinhas também brotam. Às vezes um pequeno brotinho que você retira da planta, né? Ela consegue sobreviver, até menor do que esse aqui, pessoal. Olha que gracinha, ele vai sobreviver se ele estiver saudável. Às vezes um galinho quase totalmente seco, mas que tem um pedacinho verde daquela geminha que ainda está verde, ele solta um novo brotinho. E depois de uma semana está aqui o resultado, pessoal. Os galhos secaram, né? Essas partes que secaram é as partes que já estavam adoecidas, provavelmente. Se o fungo não tiver umidade, né, para ele continuar sobrevivendo, se você deixar a planta reservada num local sequinho, né, com bastante claridade, mas que não pegue chuva e nem sol direto, aquele fungo ali não vai ter como sobreviver, porque não vai ter umidade para ele, né? E ele vai depender dessa umidade e você vai tirar isso dele e ele vai acabar morrendo e você vai conseguir salvar a sua plantinha. E aqui novamente eu vou fazer a limpeza de todas as partes que estão sequinhas, né? Retirando algum pedacinho que secou, alguma pontinha que secou. Aqui tem muitos galinhos que já está até soltando brotinhos. Algumas já está soltando raizinhas. E aí eu retiro novamente as partes que começaram a secar. Se tiver algum galinho com alguma pontinha seca, mas que o restante estiver verdinho, eu vou retirar, né? Vou deixar cicatrizar por mais alguns dias e depois eu vou voltar a plantar, porque provavelmente ali ela vai sobreviver. E aí eu vou fazer um substrato bem drenante para elas. Vou retirar todas essas partezinhas, por pequena que seja, pessoal. Essa plantinha tem muita vontade de sobreviver.
até esse galinho aqui, ó, secou apenas um pedacinho, mas no outro pedacinho que tá verde, ele tá começando a soltar brotinho. Na hora da gente plantar esses galinhos sem folhas, é bom a gente prestar atenção, né, pra gente não plantar ele de cabeça para baixo. É sempre prestar atenção nas geminhas de brotação, né, onde ele vai crescer o brotinho, pra gente não plantar ao contrário, senão ele não vai sobreviver. Como eu estava dizendo, essa plantinha tem muita vontade de sobreviver, que é apenas um pequeno brotinho, um pequeno galinho. Muitas vezes ele consegue dali, daquela pequena geminha que ainda está viva, ele solta um brotinho. Às vezes até um galinho que aparentemente está totalmente seco, ele consegue soltar um brotinho. E aqui eu já tenho um substrato já curtido, é um substrato caseiro, né, que eu mesma preparo. As folhinhas também vou guardar para brotar, vou mostrar para vocês onde eu coloco. O substrato está levemente úmido, coloquei a drenagem já no vasinho, né? Aqui eu tenho uma parte de areia, a mesma medida desse do substrato, eu coloquei uma medida de areia. Vou misturar bem esses dois ingredientes aqui. Vou deixar o substrato levemente úmido, porque o substrato está úmido, mas a areia é seca, né? E eu vou plantar todas as mudinhas aqui, pessoal. E aí, depois que elas enraizarem, né? Que elas começarem a se desenvolver, que elas estiverem maiorzinhas, eu passo elas para o vaso maior. Pode ser que daqui nem sobreviva todas, né? Pode ser que tenha algum fungo aqui ainda escondido, mas provavelmente aqui a maioria vai sobreviver. Eu não vou fazer a rega delas agora, vou esperar elas começarem a enraizar. Aqui tem algumas começando a soltar raizinhas, mas essa umidade que tá aqui no substrato já vai ser o suficiente para elas sobreviverem. E depois eu vou fazer a rega bem superficial, né? Não vou fazer aquela rega em abundância para escorrer no fundo do vaso, porque elas não têm raízes para estar absorvendo essa água e isso pode causar apodrecimento. Aqui, pessoal, é um vaso que eu tenho com árvore da felicidade. Ele serve muito bem de berçário para essas plantinhas e eu coloco aqui as folhinhas para estar enraizando. Às vezes alguma mudinha que eu percebo que ela está adoecendo, eu retiro a parte podre e coloco elas aqui. Aqui tem bastante pedrinha por cima do substrato, às vezes eu nem espero cicatrizar. Eu não planto, né? Só coloco aqui por cima e aqui elas enraizam. Dá muito certo, olha a folhinha enraizar. É assim que eu cultivo essas plantas já há muitos anos, pessoal, e dá super certo. Tenho certeza que se você fizer assim, vai dar certo para você também e você vai ter muito sucesso aí no seu cultivo dessas lindas plantas, se você gosta delas assim como eu gosto. Aqui está um vasinho, né, atrás do vaso da Cluse, aqui ela vai pegar um pouco da claridade do sol da manhã, vai pegar bastante ar, mas ela não vai pegar a chuva direta e nem também o sol diretamente sobre ela. A rega delas é típico de suculentas mesmo, eu só faço a rega delas quando o substrato delas estão secos, né? Elas não são plantas exigentes com regas, é bom a gente não regar muito mesmo para elas não serem acometidas com esses fungos. Ela não é uma planta muito exigente com adubação, mas ela deve sim ser adubada, né, para na época da floração ela vir com mais abundância. Normalmente eu faço a adubação das minhas com adubo orgânico e eu faço mais espaçada do que para as outras plantas. E também o substrato dela é o mesmo substrato, só que como eu coloco mais areia, né, para ficar mais drenante, ele se torna um substrato mais pobre, mas ela precisa sim desse substrato menos adubado, né, porque é um substrato muito rico em matéria orgânica, ele vai conservar muita umidade e pode trazer apodrecimento para ela. Então é isso, pessoal, espero que tenha sido útil para você. Se isso foi útil para você de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com algum amigo que também gosta desse assunto. Obrigada pela sua companhia, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!